O automático tem roubado o seu poder de agir. Seja muito bem-vinda, minha linda. Eu sou Ingrid Delfino e esse é o meu, o seu, o nosso quadro Quartas Posicionadas. A gente sempre traz um tema polêmico aqui, mas hoje eu quero falar sobre o que tem roubado a vida de muitas pessoas, que é viver no automático. E eu não estou falando apenas sobre rotina, porque rotina faz parte da vida. Todos nós precisamos ter responsabilidades, tarefas, compromissos. O problema não é ter rotina. O problema é quando a vida inteira começa a ser vivida no automático. Quando você acorda, por um exemplo, faz o que precisa fazer, resolve o que precisa resolver, cumpre as suas obrigações e o dia simplesmente passa. Depois vem o outro dia, o outro dia e o outro dia assim. Meses passam, anos passam, mas pouca coisa mudou de verdade dentro de você. Porque existe uma diferença muito grande entre viver e simplesmente funcionar. Muitas pessoas hoje em dia estão simplesmente funcionando e funcionam muito bem. Trabalham, produzem, resolvem problemas, cuidam da família, cumprem responsabilidades, mas internamente elas não estão vivendo com consciência. Elas estão apenas repetindo padrões, pensamentos, comportamentos, ações, né? Repetindo decisões. Isso é extremamente perigoso, porque o automático ele cria uma ilusão na sua mente de que a vida está andando, a vida está caminhando para frente, mas muitas vezes você está apenas girando em ciclos no mesmo lugar. Ele tem um efeito muito sutil, como se ele anestesiasse a sua consciência. Você vivendo no automático, você para de perceber as coisas à sua volta, você para de observar, você para de questionar, você para de buscar melhorar ou ajustar e você continua vivenciando, vivendo, parecendo que tá tudo certo, porque quando você olha e para olhar para sua vida de verdade, o parar vai exigir de você olhar para dentro de si com muita verdade, com muita honestidade. Só que quando você vive nesse automático, você pode continuar falando, mentindo para si mesmo de que as coisas estão tudo bem. Você vai continuar culpando, por um exemplo, as circunstâncias. Você vai continuar culpando pessoas. Você vai continuar falando que eu sou assim mesmo e eu não preciso mudar, eu vou morrer assim. Só que quando você para olhar, ter consciência de verdade, não vai ser tão confortável. Os padrões vão estar se repetindo, você vai ter essa clareza. Você vai ter clareza de que existem atitudes que te sabotam, que você mesma faz. Você vai perceber que relacionamentos talvez podem estar te drenando, te sugando. Você vai perceber que decisões que você continua tomando estão da mesma forma, do mesmo jeito, com as mesmas atitudes, com as mesmas ações. E aí aqui vem uma pergunta muito importante. Por que tantas pessoas preferem viver nesse lugar do automático? Porque o automático, ele simplesmente evita confronto. Você está evitando confronto. Quando você tem consciência, você precisa olhar para si mesmo, admitir para si mesmo que, olha, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E aí você vive simplesmente no automático e você escolhe e prefere ficar no automático, sem a necessidade, sem precisar assumir a sua responsabilidade, porque a transformação verdadeira, ela nunca acontece nesse lugar, ela nunca acontece no automático. A verdadeira transformação da nossa vida, para que a gente possa viver a plenitude aqui na Terra, que Cristo tem para nós vamos precisar de mudança. E essa mudança vai precisar exigir de mim, de você, consciência. Quando nós buscamos essa consciência, a gente vai precisar sim pausar para olhar para dentro de você. Ela vai te exigir coragem. Mas Ingrid, para que coragem?
Coragem para você olhar para as situações, olhar para você mesma, olhar o que você precisa mudar, olhar muitas vezes a sua podridão, olhar muitas vezes que você está completamente diferente do que Cristo tem para você. Cristo fala e te entrega uma pessoa nova, uma casa nova, mas você continua andando em comportamentos antigos. Isso não vai mudar, você não vai transformar. Isso quer dizer que você ainda não se entregou verdadeiramente a Cristo, porque quando você se entrega, a sua pessoa muda. Não tem como você permanecer da mesma forma. Minha linda, crenças que você carrega por anos, padrões que você vive da mesma forma, como se eles estivessem nas suas veias, sabe? Internalizado em você. Quando tudo isso acontece por muito tempo, você vive no automático, você vive reativa, você não pensa para poder falar, você continua se colocando como vítima das situações, você não analisa o porquê ou para que essa situação está acontecendo comigo, e é por isso que pessoas continuam andando no automático durante anos e anos e anos. Pessoas desejam mudança, mas continuam vivendo no automático porque não estão a fim de se confrontar. Então, é como uma cidade pequena. Amo cidade pequena, não tenho nada contra cidade pequena, mas as pessoas continuam da mesma forma, continuam vivendo do mesmo padrão. Elas não têm a capacidade de pensar para si mesma, muitas delas. É como se elas estivessem vivendo em ciclo, em ciclo, em ciclo, sem a mudança. É necessário a gente romper a nossa mente, é necessário a gente romper o nosso coração para que a gente olhe para as situações, olhe para aquilo que muitas vezes não está nos agradando, ou muitas vezes a gente olhar para as situações que a gente está vivenciando e falar, eu preciso fazer diferente? Quantas pessoas continuam limitadas nesses lugares? Quantas pessoas que vivem limitadas no mundo? O automático, ele não transforma pessoas. Ele vai continuar na sua vida fazendo com que você vive em ciclos. Ele vai continuar trazendo pensamentos antigos, comportamentos antigos, formas antigas de você reagir. E a vida vai se tornando um ciclo. Os mesmos problemas, os mesmos pecados, as mesmas frustrações, as mesmas inseguranças, as mesmas relações tóxicas da mesma forma. Continua brigando. E aí, talvez a pessoa comece a se perguntar, mas por que a minha vida é assim? Por que eu não mudo? Por que... Só que a pergunta verdadeira que você precisa fazer é, o que eu continuo repetindo na minha vida que eu não saio desse lugar? Essa pergunta, ela traz consciência para você. E consciência, minha linda, é o que muda tudo. Porque quando você começa a perceber, quando você começa a ter olhos de ver, ouvidos de ouvir para a verdadeira vida, que Deus tem desenhada para você e para a verdadeira vida que você está vivendo hoje internamente, elas estão opostas uma à outra. Quando você vive no automático, você vive reagindo. Agora, quando algo acontece, você tá lá e reage com alguma coisa. Alguém foi lá e falou com você que você não se agradou, você tá lá reagindo. Alguma situação te desagradou, você tá lá reagindo. Você tá lá descontando. Você tá lá fazendo da mesma forma. Ah, vou devolver com a mesma moeda. Minha linda, dessa forma você nunca vai mudar a sua vida e você nunca vai mudar as pessoas que estão à sua volta. Você vai viver da mesma forma. Você precisa entender que o posicionamento nasce quando você tem consciência e quando você decide agir diante daquilo que você olha para si mesmo e fala, eu preciso mudar. Essa mulher, quando ela está posicionada, ela percebe o que está acontecendo dentro dela, o que ela precisa mudar. Ela percebe os padrões que estão se repetindo e ela quebra esse padrão. Ela identifica aquilo que precisa mudar na vida dela. E ela decide não repetir aquilo que ela já percebeu, já teve consciência que estava se repetindo e ela muda a rota, ela alinha a rota.
Minha linda, viver com consciência é assumir a autorresponsabilidade sobre a sua própria vida. É parar de dizer que tudo depende da circunstância, que a culpa é de alguém, que tudo acontece porque, assim, todo mundo tá tentando te afetar, todo mundo tá tentando te machucar. Você sai desse lugar de vítima e você sai desse lugar de orgulhosa, de que eu não preciso de ninguém. Você começa a viver livre, livre para ser quem você nasceu para ser. Você começa a ser livre de sentimentos que te prendem, que te limitam. Você sai desse lugar de zona de conforto e começa a viver desfrutando daquilo que já foi entregue na sua mão. Só que quando algo nos confronta, nos tira da zona de conforto, quando algo nos faz parar de vez, a consciência começa a despertar. E quando a consciência desperta, o posicionamento começa a ser alinhado. E nós precisamos entender que o nosso posicionamento, para ele ser verdadeiro em nós, para que a gente mude toda a nossa vida, toda a nossa geração, ele inicia com consciência. Você vai entender, você vai decidir, você vai agir de forma diferente daquela que você já agiu até hoje. Então eu quero deixar uma pergunta para que você reflita durante esses próximos dias. O que você está escolhendo? Você está escolhendo vivenciar, continuar na zona de conforto, ou você está escolhendo olhar para os seus problemas, olhar para as suas crenças, olhar para dentro de você, aquilo que está te incomodando, com verdade, com honestidade e buscando a verdadeira transformação na sua vida? Porque a gente precisa entender que antes de tudo, a consciência, ela vem antes da verdadeira transformação. E entenda um ponto crucial: mudança é diferente de transformação. Mudar, você muda de um lugar para o outro. Você mudou. Agora, transformação não tem como você voltar a ser quem você já foi um dia.